Bom dia, meus irmãos. É uma honra e um prazer muito grande estar aqui para compartilhar as Escrituras com os irmãos nesse domingo de manhã. Meditaremos sobre a veracidade da ressurreição. Eu convido os irmãos para deixar já de prontidão as vossas Bíblias abertas na primeira epístola aos Coríntios, de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e leremos dos versículos do 3 ao 19. Amém? Bom, meus irmãos, muitos veem a fé em duas perspectivas, como um senso comum. Muitos veem como irracional ou a enxergam como emocional. Os liberais, por exemplo, enxergam dois Jesus na história, né? Eles veem um personagem da fé, sem respaldo algum com a realidade, uma espécie de fábula da religião, e um Jesus histórico. Eles até admitem que existiu de fato um Cristo, mas eles descartam a hipótese dos milagres, da ressurreição, e não enxergam nenhum aspecto soteriológico, né? Mas proeminente na história, de alguma forma, alguma influência na política romana, um mero personagem histórico que incomodou os judeus a ponto de ser morto pelo Império Romano através de Pôncio Pilatos. Do ponto de vista emocional, muitos enxergam como uma coisa do coração, também sem racionalidade, mas de alguma forma sensitiva, mítica e, para alguns casos, de sincretismo até mesmo esotérico. A grande questão que iremos meditar essa manhã, que eu convido os irmãos para meditarem comigo, é justamente a veracidade da ressurreição de Cristo. Afinal de contas, é fato ou boato? É verdade ou um mito religioso? Então, abrimos nossa Bíblia em 1 Coríntios 15, de 13 a 19, e vamos meditar exatamente sobre esse tema. Amém? Começamos então. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Cristo. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém? Fechem os olhos e iremos orar ao Senhor. Senhor glorioso Deus, graças rendemos ao Senhor, porque o Senhor é o único digno de toda honra, glória e louvor. E adoramos porque o Senhor nos amou de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para morrer naquela cruz, e todo aquele que nele crê não pereça. E por isso estamos aqui essa manhã. Ilumine o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua Sagrada Escritura. Embora não merecemos, revele a nós a Tua vontade. Edifica os nossos corações agora, nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, sem sombra de dúvida, essa é a data mais importante do cristianismo. O cristianismo é totalmente diferente de todas as religiões que vemos no mundo.
que quando nós olhamos de maneira genérica, nós vemos que todas as religiões normalmente têm suas propriedades características comuns que se repetem em todas as religiões. Normalmente ela envolve um sistema autônomo, autômato, um sistema de ideias e ensinamentos, rituais, normalmente envolve dietas, comportamentos compartilhados de fundo moral e ético, e também um processo básico meritocrático dividido por hierarquias. Que no fundo, se você tirar o fundador dessa seita ou de qualquer religião, ou trocar por qualquer outro, funciona do mesmo jeito, porque no fundo o que importa é o mecanismo, o processo equivale, um processo de autoajuda, autossalvamento, autojustificação e uma purificação para alcançar um objetivo, que no caso seria a salvação de si mesmo. Quase que uma espécie de um jogo de videogame com fases a serem vencidas no decorrer do tempo. O Evangelho descrito por Cristo e descrito nas Escrituras, o Cristo é o próprio Evangelho, embora tenha sua natureza moral e ética, embora tenhamos cultos, sacramentos e rituais, na confissão de fé veremos os elementos culticos bem definidos. A confissão de fé nos apresenta, através da hermenêutica das Escrituras, o princípio regulador do culto. A fé cristã e o Evangelho proposto por Cristo apresenta uma realidade absolutamente diferente de tudo que se apresenta nas outras religiões. A religião não se encontra nos ritos, a nossa comunhão e a nossa salvação não se limita a processos, muito menos obras meritórias de qualquer pessoa, por mais especial que seja. A realidade é que a salvação se concentra e se encontra somente em uma só pessoa. Nós redescobrimos isso na Reforma, somos Cristo, somente por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele afirma, eu sou o caminho, ele não fala um dos caminhos, ele afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vemos aí um artigo definido aí no singular, ele é o caminho, a verdade e a vida. E foi a base da Reforma, né? Sola, as 5 solas do protestantismo. Somente pela graça, somente pela fé em Cristo, solos Cristo, somente por Cristo, e glória somente a Deus. Amém? Muito estranho que, infelizmente, boa parte da sociedade que se julga cristã, boa parte da cristandade, sequer entende a realidade do Evangelho. E em uma data como essa se volta às fábulas, né? Muitos preocupados em uma barganha qualquer com Deus, deixam de comer carne, fazem qualquer tipo de dieta para barganhar com Deus, para adquirir algum favor, deixam de fazer algumas coisas que lhe causam prazer, e ao mesmo tempo se entopem de chocolate. Essa dicotomia não dá muito para entender, mas de alguma forma buscam barganhar um favor com Deus, né? Através do mérito de um esforço próprio, né? E acabam perdendo completamente o foco do Evangelho revelado nas Escrituras, né? O Evangelho caminha por outra realidade. A priori, a Páscoa, né, etimologicamente falando, do hebraico vem por passar por cima, né, referente à libertação do povo do Egito, e se refere ao anjo que, quando via o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, ele passava por cima para não matar o primogênito do povo eleito, o povo judeu. Depois nós vemos que isso é um arquétipo de Cristo, do que viria a ser a Cristo, né? Cristo libertou seu povo do pecado, da justiça e do juízo, né? E estabelecendo assim a ceia do Senhor. Mas olhando pelo prisma das Escrituras, será que a ressurreição de Cristo realmente faz algum sentido? Como que é isso, né? Será que foi alguma realidade, um fato ou apenas uma narrativa ou um mito construído pela religião? Essa é uma pergunta que a história, a sociologia, a antropologia, a ciência de forma geral, questiona se de fato ocorreu a ressurreição. Desconstruindo a ressurreição, você desconstrói todo o Evangelho de Cristo e toda a base da fé cristã, coisa que a ciência moderna e pós-moderna tentou fazer nos últimos 6 séculos, né? Vamos meditar então nos principais argumentos que desconstrói e questiona a realidade da ressurreição. A primeira hipótese levantada que nos é apresentada é que é um problema de datação, né? Principalmente há 3 séculos atrás, teólogos liberais que não tinham nenhum estudo arqueológico sério
argumentavam que todos os escritos referentes à ressurreição não poderiam ser levados a sério, pois foram escritos muitos séculos depois do fato ocorrido, né? Eles estipulavam que os principais evangelhos, né, os chamados sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, que tem um fundo mais histórico, foram escritos, eles datavam do século VIII. E como não tinha muitos estudos arqueológicos mais aprofundados, a tendência geral da academia, por puro preconceito, era simplesmente acreditar nesses pressupostos, mesmo sem ter base arqueológica para tal afirmação. Acontece que os estudos arqueológicos evoluíram muito de 2 séculos para cá. E muitos estudos arqueológicos sérios desmontaram completamente essa teoria, e todos os relatos a respeito da ressurreição nos 4 evangelhos, inclusive o evangelho de João, termina antes do 1º século, né? Nas primeiras 7 décadas depois de Cristo, né? Desmontando assim esse argumento. Por exemplo, Mateus e Marcos foram escritos entre 60 e 70 anos depois de Cristo, e Lucas entre 60 e 63 anos depois de Cristo. Os irmãos podem confirmar essa informação na sua Bíblia de Genebra, caso a tenham em casa. Temos diversos outros testemunhos na história, além das escrituras, que testificam essa bibliografia e a veracidade de Cristo e dos relatos da ressurreição descrita nas Escrituras, né? Temos o historiador Plínio, Flávio José e outros que não vale a pena comentar nesse momento. Portanto, indicações bibliográficas não servem de argumento contra o fato de que Jesus verdadeiramente existiu, viveu, morreu, por mim e por você, pelos seus pecados. A história não pode e nem consegue desconstruir essa realidade, embora tenta pelo continuar dos séculos, né? Então, como não conseguem ir pelo caminho da historicidade, da bibliografia, liberais e céticos tentam outras argumentações. Eles afirmam, sim, que realmente esses escritos, esses documentos existem, mas não quer dizer que sejam verdade. Os documentos existem, mas o fato narrado por eles não necessariamente seja verdade. Então eles tentam argumentar que Jesus realmente morreu, mas não ressuscitou. Se ele morreu e não ressuscitou, o que aconteceu com o corpo, né? Então o grande enigma passa a ser: sumiram com o corpo. Então quem que sumiu? O grande questionamento é quem sumiu, né? Quem roubou esse corpo? Onde foi parar? A primeira sugestão, e mais óbvia, é que sim, foram os romanos. Mas essa preposição, esse pressuposto não faz o menor sentido, né? Essa hipótese não faz o menor sentido. O Império Romano já estava instaurado, já estava instalado, dominava há séculos o mundo contemporâneo daquela época, né? E a última coisa que eles queriam é confusão, baderna, o surgimento de novas crenças e religiões que poderiam enfraquecer e dividir o Império. Pelo contrário, o Império Romano era muito intolerante com relação a isso e censurava qualquer baderna de fundo religioso que aparecesse. Na verdade, eles abafavam tudo que poderiam atentar contra o Império. Eles teriam a faca e o queijo na mão se eles ficassem com o corpo. Assim que surgisse algum boato de crença de ressurreição de um Cristo que eles mesmos mataram, eles logo apresentariam o corpo e desmontariam completamente esse argumento. A segunda hipótese, então, é que foram os próprios líderes religiosos judeus, né, os fariseus, no pior das hipóteses, os saduceus, zelotes ou essênios, ou até mesmo a junção dessas 4 facções, né, que para confrontar Jesus sumiriam com o corpo, que também não faz o menor sentido, já que eles enxergavam o cristianismo como uma afronta à fé judaica. E assim, conforme os cristãos passassem a crescer em números, eles simplesmente mostrariam o corpo e desmistificariam a fé cristã. Isso não ocorreu, pelo contrário. Em Hebreus nós vemos uma forte perseguição aos judeus que se convertiam ao cristianismo. Obviamente não tinham corpo nenhum ao poder deles. Se tivesse, eles teriam desmistificado, então, essa teoria louca no 1º século, né? A terceira hipótese, então, é que os próprios cristãos, seguidores e discípulos foram lá de noite, escondidos, roubaram, esconderam e sumiram com o corpo. Alguns problemas que podemos propor aqui, né? Primeiro, que o corpo estava sob a proteção da guarda pretoriana, né? Sob a proteção de Roma. Não estava sob a proteção de crianças ou sobre a repartição brasileira, né? Que nem no filme Tropa de Elite, que seria facilmente um policial corrupto, né? Aceitaria um suborno, né?
Primeiro que os policiais romanos ganhavam bem, e a pena de corrupção da guarda pretoriana era pena de morte, morte pública. Então a última coisa que eles queriam era se submeter a alguma investigação do Império Romano que tinha uma eficácia muito grande para conseguir rastrear a corrupção e punir os que se submeteram a ela, né? Mesmo que os discípulos de Jesus vissem muito filme, né, de Hollywood, CSI, etc., e conseguissem de alguma forma enganar a guarda romana, né, eles teriam que rolar uma pedrinha de aproximadamente 2 toneladas, né? E o que nós vemos é que, em definitivo, isso não é uma tarefa fácil, né? E apesar de poder rolar, né, era extremamente pesada essa pedra, embora ela fosse redonda, né? E só para os irmãos terem a dificuldade dessa tarefa, após conseguirem abrir o túmulo, eles veriam então o corpo enfaixado, enrolados em faixas que só as faixas, sem contar o corpo, poderiam ultrapassar facilmente a faixa dos 40 quilos, né? É uma viagem completa, eles teriam que ter uma equipe muito bem preparada e estudada, coisa que pescadores simples e humildes, sem dinheiro algum e até mesmo sem escolaridade, não teria essa preparação. Extremamente improvável, né? E por último, cogita-se então a ideia dos discípulos terem errado o túmulo. Simplesmente eles foram no túmulo errado e como erraram o endereço, foram no túmulo errado, saíram espalhando então que Cristo teria ressuscitado, né? Uma questão de CEP confundido, não endereço errado, que também não faz nenhum sentido. E a guarda pretoriana e os guardas romanos também caíram na fábula, né? Porque a cidade era insignificante. Não é bem assim, né? Jerusalém tinha aproximadamente 60 mil habitantes e pode ser que no período das festas poderiam ultrapassar 100 mil habitantes naquela cidade. Ela tinha uma certa relevância, né? E assim a ponto de causar incômodo ao Império. E assim, conforme esse boato se espalhasse, o Império Romano, obviamente, correria atrás, investigaria e descobriria, né? E os próprios fariseus, que se incomodavam com o crescimento da cristandade, também facilmente investigaria e descobriria esse erro, né? Mais do que ninguém, tanto o Império Romano e a liderança judaica, principalmente os fariseus, desmontariam esse boato facilmente. Eles teriam fácil acesso ao local certo onde ficaria o corpo e acabaria facilmente com esse engano. Não era tão fácil assim, né? E isso seria documentado, obviamente. Outra hipótese, então, seria uma histeria coletiva, né? Os discípulos tiveram um grande trauma, né? Poderiam tomar alguns remédios que lhe afetassem a memória, e aí eles passaram a ver, né, Cristo, né, ter uma espécie de histeria coletiva, né, uma alucinação coletiva, o que também não faz nenhum sentido, porque os discípulos, cada um poderia ter a sua própria alucinação, mas Jesus apareceu para mais de 500 pessoas de uma só vez, né, todos viram uma só pessoa, né, não faz o menor sentido isso. E sem contar que na primeira pregação de Pedro, né, foram alcançados pela graça irresistível de Cristo 3.000 conversões, 3.000 almas se renderam a Cristo. Obviamente isso seria impossível de ocorrer por uma simples histeria e alucinação coletiva, né? E depois também vemos as cartas, né? As epístolas pastorais, as epístolas de Pedro, Paulo, Tiago, Timóteo. Então não vemos argumentações muito mais profundas de uma transformação muito mais séria do que uma simples alucinação coletiva. Outra hipótese, então, é que Jesus não morreu, ele apenas desmaiou e fugiu para o Egito. Alguns ainda afirmam que ele casou e teve até mesmo filho, né? Que não faz o menor sentido, né? Os discípulos pregariam o Cristo ressurreto que sequer morreu, né? E ainda por cima estava vivendo algo muito diferente daquilo que ele tinha pregado. Muitos entregaram suas vidas pelo Evangelho, né? Eles entregariam a vida por alguém que está passando bem bom num local distante, né? Outra hipótese, então, é que eles tinham um plano revolucionário e político e inventaram esse mito para derrubar o Império, né? Com uma abordagem política, né? O que não faz nenhum sentido, porque o desdobramento que se dá da ressurreição de Cristo é transformação de vida, transformação de caráter, salvação, mudança de sentido, e nem sequer passa pelo aspecto político, né? Então, não faz sentido, até porque você consegue sustentar uma teoria até perder 10 mil reais, né?
ou até perder uma casa, até perder um filho, a esposa, a mãe. Depois que isso dói no seu bolso, dói no seu coração, você não sustenta uma mentira a ponto de sacrificar-se a própria vida, né? Os cristãos eram colocados contra a parede e quando eram confrontados à sua fé, eles preferiam morrer do que deixar de acreditar em Cristo ressurreto, que tinha morrido pela salvação dos seus pecados. O que podemos concluir é que, de fato, Cristo nasceu, viveu e morreu por mim e por você. Por pura graça e misericórdia se entregou por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E glória a Deus que nós estamos aqui para dizer que essa verdade é simplesmente irrefutável, e espero que os irmãos não tenham a menor dúvida da vossa fé, que ela seja restaurada pela verdade e realidade das Escrituras. O apóstolo Paulo então dedica esse capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios exatamente para fortalecer a realidade da ressurreição de Cristo. Então a realidade que a Bíblia nos apresenta sobre a ressurreição, concluindo nessa meditação, é que o Evangelho das Escrituras é que Cristo, é o que Cristo fez em nosso favor naquela cruz, quando morreu e ressuscitou. O que de fato Cristo conquistou. O que a cruz envolve, basicamente, tem pelo menos 6 aspectos principais. O primeiro que nós podemos meditar aqui é a morte substitutiva. Jesus, quando morreu na cruz, substituiu pecadores eleitos antes da fundação do mundo e morreu por mim e por você. Outro aspecto que nós não podemos esquecer é o perdão dos nossos pecados. Jesus ele morreu porque perdoou os nossos pecados. O terceiro aspecto também que podemos meditar aqui é a justificação diante de um Deus perfeitamente justo. Éramos depravados, mortos nos nossos delitos e pecados, indignos, éramos ímpios e Deus nos justificou. Significa que nos tornamos justos diante de um Deus perfeitamente puro. O quarto aspecto, a nossa condição de sermos considerados filhos de Deus por adoção. Fomos adotados por intermédio da morte e ressurreição de Cristo, né? Somos a raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor. Amém? O quinto aspecto é a nossa plena condição de nos reconciliarmos e termos plena comunhão com Deus. O ministério da reconciliação do Evangelho de Cristo, né? Cristo morreu para que nos reconciliemos com Deus, né? E por último, e não menos importante, um processo de santificação. Assim como a graça irresistível nos alcança, é muito mais do que um aspecto intelectual, né? Isso muda a nossa cosmovisão de vida, a ponto de nos arrependermos dos nossos pecados, e não somente nos arrependermos, mas mudarmos o nosso comportamento, para que possamos agradar a Deus, seguindo o que Ele nos manda. Então, mais uma vez, nós possamos concluir então que a ressurreição ela é verdadeira, irrefutável. Ela nos trouxe uma morte substitutiva, trouxe perdão para os nossos pecados, nos justificou diante de um Deus tremendamente bom. A nossa condição de sermos considerados filhos de Deus por adoção veio somente por intermédio de Jesus Cristo, e glória a Deus por isso. E a nossa plena condição de nos reconciliarmos com Deus e termos plena comunhão com esse Deus tão maravilhoso. E por último, o nosso processo de santificação. Deus ele tira o homem do lamaçal do pecado, tira o homem das trevas e leva para a sua maravilhosa luz, o purificando de toda a impureza. E é por isso que nós estamos aqui e podemos crer no amanhã, porque Cristo morreu por mim e por você para darmos vida e vida em abundância. Amém? Oramos então. Senhor glorioso Deus, agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos amou tanto que entregou Cristo naquela cruz para morrer pelos nossos pecados. E mesmo sendo miseráveis pecadores, sem merecermos absolutamente nada no seu inferno, recebemos o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Meu Deus, esse é o motivo para louvarmos o Senhor a vida inteira. Muito obrigado, Senhor, por essa libertação. Obrigado pelos cravos nas mãos. Obrigado pela morte e a morte de cruz. Não merecemos, o Senhor assim se entregou. Louvamos o Senhor por isso. Em nome de Jesus, Senhor, penetra no coração de cada um que está ouvindo essa mensagem, que possam sair
dessa meditação com a sua fé restaurada e restabelecida pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, meus irmãos. Um grande abraço.